O que é esse diacho de NPU que tá todo mundo falando agora? E se isso daí é tão revolucionário, tão impressionante, por que demoraram tanto tempo para inventar? Por que só agora foi chegar e foi se popularizar isso? No vídeo eu quero explicar para vocês o que é uma NPU, como que ela funciona por baixo e também por que ela está bem longe de ser uma novidade. É uma coisa que a gente já conhece há muito tempo em programação. E além disso, explicar as diferenças da NPU para uma GPU e as vantagens que ela tem e também desvantagens. Para quem não me conhece, oi, eu sou o Wayne, dev do desempenho, e eu produzo conteúdo de baixo nível aqui para as redes sociais, então já não esquece de se inscrever, curtir o vídeo e também seguir lá no Instagram. Para quem está vivendo uma caverna nos últimos meses, nos últimos anos, a gente teve um boom de IA nos últimos tempos com o ChatGPT, Copilot, enfim, tudo isso daí. E, inclusive, nos últimos meses, a Microsoft anunciou uma certificação de notebooks para notebooks de IA, em que eles chamam de Copilot Plus PCs. E um dos pré-requisitos para esses PCs do Copilot da Microsoft é que eles tenham pelo menos 40 mais TOPS, Trillion Operations per Second, que é uma medida de desempenho para IA. E isso daqui é alcançado por meio de NPUs, que é o que eles mencionam aqui, que juntam os poderes da CPU e da GPU numa Neural Processing Unit, NPU. E segundo o que eles dizem, é possível entregar 20 vezes mais desempenho e até 100 vezes mais eficiente do que os Leading AI Acceleration. Mas também a Microsoft não está sozinha nisso. A Apple tem o que eles chamam de Neural Engine, que também é um acelerador de AI, que é introduzido no iPhone lá desde 2017 e vem recebendo atualizações desde então. E o que eu quero mostrar com isso é que NPU está virando uma trend na indústria e boa parte dos fabricantes estão partindo para esse lado para acelerar a questão de AI e os processamentos necessários para isso. Inclusive, eles têm forçado tanto isso que até a NVIDIA, que tradicionalmente faz as GPUs, né, que tradicionalmente são utilizadas para esse tipo de workload, tem que vir a público e falar, não, as nossas GPUs são melhores e, enfim, vira toda uma disputa entre essas fabricantes. Mas antes de entrar nas questões específicas de NPU, como que funciona de fato uma NPU, eu quero tentar mostrar por que essa transição e essa tendência está sendo feita e também como que a gente já observou isso várias vezes em outros momentos da computação. Tradicionalmente, a gente tem os nossos workloads de IA feitas em GPU. Por que isso acontece? Porque IA basicamente tem operações paralelizáveis e essas operações paralelizáveis, elas são... A GPU é muito adequada para fazer elas, basicamente. Só que o que acontece? A GPU ela é um hardware genérico. Então, você consegue paralelizar os workloads de IA também. Só que você consegue paralisar também mais um monte de aplicação, como renderização de vídeo. Renderização de vídeo é uma paralisação diferente de como o IA é paralisado, que é diferente de como o LBM, que é um método que eu trabalho, é paralisado. Então, uma GPU é um software, é um hardware genérico que você consegue paralelizar diversos tipos de workloads nela. E o que acontece em computação quando você tem uma coisa genérica? Você tem a vantagem de que aquilo é genérico, você pode usar para vários tipos de coisas, só que você acaba sempre perdendo desempenho para isso. Então, sempre quando surge um problema que ele fica muito importante, um problema muito grande, que o pessoal começa a se importar muito com desempenho, com, enfim, problema crítico, o que eles fazem? Eles vão lá e fazem um hardware especializado para isso. E o que esse hardware faz? Ele resolve só esse problema. Ele vai pegar aquele problema e ele vai resolver muito bem ele. Mas você quer adaptar para usar qualquer outro tipo de coisa, isso não dá. Você não consegue, por exemplo. Um exemplo bem curioso, inclusive, é a questão das próprias GPUs. E as GPUs elas foram muito especializadas para gráficos. Só que como que você programava em GPU nos anos 2000? Você não programava. Você usava as texturas, ou seja, é como se você estivesse desenhando na tela, fazia as contas com essas texturas e, resolvia e paralisava o seu sistema assim, como se você estivesse fazendo uma renderização na tela. Só que, na verdade, era tudo um monte de chuncho, né? Essa estratégia, inclusive, é chamada de GP-GPU. Temos por outro vídeo.
E o que é a NPU, né? A NPU, ela vai ser um hardware especializado para redes convolucionais, redes neurais, como você quiser chamar aí. Basicamente, um hardware especializado para resolver continha de IA. É isso. E esse hardware especializado, como que a gente chama? A gente chama ele de coprocessador. Por que é um coprocessador? Porque ele é um processador, né? Que está acoplado ao processador principal, que é a CPU, e ajuda em algumas tarefas. A GPU, propriamente dita, é um outro tipo de coprocessador. A sua placa de som é um outro tipo de coprocessador. A placa de rede, um outro tipo de coprocessador. São processadores auxiliares que auxiliam... Auxiliares, claro que auxiliam, né? Que ajudam a fazer certas tarefas do dia a dia, seja rede, vídeo, som, processamento DSP, né, processamento digital de sinais, o que for. É um coprocessador acoplado que ajuda a fazer certas tarefas. Para quem trabalha com embarcados, inclusive, é bem comum a gente ter coprocessador de floating point, porque fazer conta com floating é custoso, então você deixa para um coprocessador e fica isso fica opcional, digamos assim, para você colocar ou não no teu chip isso. E para mostrar aqui para vocês que eu não estou mentindo, ó, a gente tem coprocessador até para criptografia. Ou seja, você precisa resolver algum SHA ou alguma RSA de Feldman, curva elíptica, rápido, você vai lá e coloca um coprocessador no teu sistema só para fazer isso bem rápido. E uma coisa que tem que ficar bem claro, isso daqui acontece na computação, tipo, desde sempre. Desde os anos 70, desde os anos 80, sempre que vai surgir alguma coisa, surgir algum problema tão importante, vão lá e eventualmente fazem um hardware especializado para resolver aquele problema rápido, e em alguns ramos da indústria ele acaba sendo adotado porque você economiza em silício, você possivelmente tem maior desempenho, você economiza energia, vários fatores, melhor eficiência, enfim. Então, isso é uma coisa tradicional da computação que ocorre desde sempre. E as vantagens da NPU sobre a GPU, tradicionalmente, o que sempre vai falar, que eles vejo sempre batendo na tecla, é questão de eficiência, principalmente, e às vezes questão de desempenho. Sinceramente, sobre desempenho teria que ver um benchmark, mas não é o objetivo desse vídeo aqui. Então, por exemplo, em um laptop é muito mais econômico você rodar uma NPU, você vai gastar muito menos energia do que se você rodar uma GPU completa, um software genérico para rodar a sua YALI. Isso eu acho que nem a NVIDIA vai tentar rebater ou falar contra isso, porque o tanto que você gasta energia numa NPU é bem menor do que em uma GPU. Então, agora que vocês já sabem por cima o que uma NPU é e o que ela faz, o que ela tenta resolver, as diferenças para uma GPU, vamos partir para um caso de estudo, um exemplo. Eu escolhi aqui o Ethos 85, que é uma NPU da ARM. E aqui nesses diagramas dá para ver que a NPU ela é uma parte do sistema completo. Geralmente se chama de SoC, System on Chip, em que você tem o processador principal, por exemplo, um Cortex-M ou um Cortex-A, e você tem associado a ele a NPU, em que a NPU vai ter todos esses blocos de controle aqui, e fora disso daqui você vai ter as conexões com a RAM, flash, e enfim, o que mais for. Uma característica muito importante dessas NPUs é que elas trabalham com tipos primitivos diferentes da GPU. Por exemplo, a GPU eu consigo fazer conta com floating point, com ponto flutuante. Em NPU, eu geralmente estou falando de inteiros, mas não são inteiros. Inteiros de menor resolução, de 8 bits ou 16 bits, porque é isso que IA usa. Então não tem por que você gastar silício ali com int de 32 ou 64 bits se as aplicações não usam. A vantagem de fazer um hardware especializado, uma delas é essa. Você consegue tirar várias coisas que a tua aplicação não vai usar. E para explicar um pouco melhor como é por baixo ainda, vou começar pegando a overview que a própria ARM dá dessa Ethos 85, um documento aberto aí que qualquer um consegue pegar e ver também. A primeira coisa que a gente vê quando a gente vai ver esse tipo de coisa, geralmente é o diagrama de blocos do sistema. Então, como que o sistema, quais são as partes do sistema e como elas se comunicam entre si?
Dá para ver que aqui eu vou ter o microcontrolador, o processador de aplicação. Aqui eu estou falando provavelmente um Cortex-A e daqui do microcontrolador um Cortex-M. Aqui eu vou ter a NPU, propriamente dita, e ela vai se comunicar com o microcontrolador por meio de um controlador de interrupção. Então, por meio de interrupções, computação heterogênea, acho que GPU também funciona um pouco dessa maneira. Aqui, todas elas, né, têm acesso ao bus, e daí aqui é a questão de RAM, de RAM e o que mais precisar. Uma coisa que eu vi em praticamente todas essas NPUs é que elas suportam o TensorFlow Lite. Aparentemente é o baseline de aplicação de suporte que eles dão. Alguns também têm o PyTorch ou algo assim. Mas o TensorFlow Lite parece ser comum a todas. E aqui eles dão como que funciona de fato a GPU, a NPU e os blocos dentro dela, né? Eles têm um Central Control, DMA Controller, que é Direct Memory Access, para acessar a memória. Isso daqui é muito importante porque quando a gente está falando de NPU e esse tipo de aplicação, memória costuma ser um gargalo bem comum mesmo. Tipo, leitura e escrita na memória é bem comum um gargalo e é bem comum que você faça as operações na memória até. Então, ao invés de você trazer o processador, fazer no processador e voltar para a memória, você faça direto da memória. Você tem algumas operações que dá para fazer esse tipo de coisa. Multiply Accumulate, Mac Unit, isso daqui você vai ver em todas também, esse Multiply Accumulate. Então, é um hardware especializado que ele pega duas matrizes, multiplica e acumula, enfim. Questão dos pesos e questão de Activation Output, que imagino tem relação com as camadas de ativação. Uma coisa que eu quero deixar bem claro, eu não trabalho com IA e eu não sei como isso é implementado por baixo dos panos, mas eu sei que no final do dia é um monte de multiplicação de matriz, um monte de peso, um monte de coisa do tipo. E isso daqui, essas três partes aqui, né, me parece bem importante para esse tipo de operação. E aqui eles vão dar uma melhor descrição de como funcionam esses blocos, né? Então, o Central Control recebe as tarefas do microcontrolador. Então, o microcontrolador diz para a NPU o que ela vai fazer. Aí a CC coloca na fila e manda, né, essas unidades de trabalho para DMA e as outras unidades da NPU. Então vai dizer para a memória que tem que carregar e as outras unidades o que elas têm que fazer. Aqui ele está dizendo que o DMA basicamente move memória, dá input para o MAC e para o decoder de pesos e também escreve na memória off-chip o que precisar. Ou seja, escreve na RAM. E aqui, né, o Mac tem várias unidades internas para ler buffer e fazer dot product, ou seja, multiplicar um para um e acumular os resultados, isso em algum lugar. E esse daqui é o bloco, o diagrama de blocos funcional completo. Então aqui tem o que a gente vê, né, externamente, clock, power, interruption request, APB, não lembro o que é. Sinais de configuração também, AXE não vou saber o que é. DMA, CC, controle de potência, controle de energia, o Weight Decoder, MAC, Activation Output, todos com sistemas internos e o que se comunica com o que, ou o que vai, o que entra, quais são os sistemas internos. Aqui no MAC, por exemplo, eu imagino esse L1AU, L2AU, não sei se tem a ver com cache, acho que não. Mas essa é a arquitetura geral de uma NPU e acho que todas vão seguir algo semelhante. Vão ter também o Weight Decoder, vão ter MAC, vão ter Activation Output. O que muda talvez são o que está aqui para a esquerda, que é o gerenciamento de tudo isso. Aqui, na verdade, ele explica L1 Accumulator e L2 Accumulator. Na verdade, são unidades de acumulação que recebem dados aparentemente do dot product. Do dot product. E o L2 escreve para o Accumulator Buffer. Aí já vira muito detalhe de implementação, que também, a não ser que você vá programar isso daí, não tem muito motivo para saber. Ou programar ou fazer design, né? Você quer fazer uma NPU aí em casa? Pode dar uma olhada aqui e se inspirar para sua arquitetura. E para dar uma comparação para vocês, eu vou pegar esse artigo aqui da Google, que é sobre a TPU deles. Que, para quem não sabe, a Google tradicionalmente, para rodar o workload de IA deles, eles têm um processador próprio que eles chamam de TPU, Tensor Processing Unit. É um acelerador de IA também.
E, assim, esse artigo é de 2017, então, pelo menos desde 2015 ou 2016... aqui, ó, Deployed in Data Centers since 2015. Então, desde 2015, eles usam TPUs, que, novamente, são coprocessadores para acelerar workloads de inteligência artificial, facilitando as continhas, usando menos recursos do que uma GPU tradicionalmente usa. E aqui, ó, esse aqui, novamente, é o diagrama de blocos da TPU deles, e eu quero mostrar as semelhanças, né? Aqui a gente vai ter Matrix Multiply Unit, que vai ser bem semelhante ao que o MAC do Ethos o 85 é. A gente vai ter também uma camada de pesos aqui, o Weight FIFO, que, enfim, lá a gente também tem o Weight Decoder. Camada de ativação aqui também, os acumuladores, que a gente também viu no Ethos. Então, a arquitetura de uma NPU, ela tende a ser bem conhecida desde pelo menos aí uns 7 anos atrás. Aí vamos ter outros blocos de controle, por exemplo, o CC lá seriam esses blocos de controle aqui. A gente vai ter, ó, Unified Buffer, que eu imagino que isso daqui seja o DMA para acesso de memória. Systolic Data Setup, não faço a mínima ideia. Aqui também, isso é bem interessante de ver o quanto do chip que é utilizado para cada operação. Dá para ver aqui ó, que o que ocupa mais espaço, Unified Buffer for Local Activation, então buffer e o MAC, e a multiplicação em si. O controle aqui ocupa 2% do chip. As pipelines, I/O, DRAM ocupa bem pouco, host também pouco. A maior parte vai tá aqui em cima, né? A maior parte que ocupa o die vai estar aqui. E aqui acho que uma foto, uma ilustração de como que é essa TPU deles. E aqui é bem interessante que eles trazem uma comparação entre uma CPU, um Xeon da Intel, uma GPU K80. Essa GPU que ela tá bem defasada, tá? A gente já tá pelo menos umas 3, 4 gerações e isso daqui praticamente não se utiliza mais. E a TPU dessa época, lá de 2017, né? Então, para 2017, essa GPU ainda era nova. E eles trazem a comparação de tamanho, por exemplo, dá para ver que a TPU ocupa uma área de die muito menor. Isso é bem importante para a fabricação, principalmente. A questão de energia também, de quantos watts, né? Dá para ver que a K80 aqui, né? Ela usa praticamente o mesmo tanto que a CPU, enquanto essa TPU aqui usa metade de watts do que a CPU usa. TOPS também, que é Trillion Operations per Second, que da TPU aqui dá muito maior para 8 bits, 28, que é geralmente o que se trabalha quando eu estou falando de IA. Ou seja, as operações são otimizadas para 8 bits ou 16 bits. E, enfim, tem mais um monte de comparação. Esse artigo aqui é bem completo, vou deixar o link na descrição para quem se interessar pelo assunto. Tem bastante benchmark, bastante teste, bastante comparação, mas acho que já começa a fugir do que eu entendo também, né? E do objetivo do vídeo. Mas recomendo aí para quem for curioso e quiser entender mais. Como desde 2017 a gente já discute isso sobre um coprocessador especializado para IA e a gente tem resultados desde lá até hoje. Bem, na verdade, é desde antes de 2017, mas vamos, pelo menos desde lá a gente já sabe dessa diferença e dessa comparação. Então, assim, para concluir, a NPU ela não é nada além de um coprocessador especializado em operações que são feitas por IA, por redes convolucionais, por redes neurais e que são utilizadas por ChatGPT ou por qualquer LLM aí que você vai ver hoje. E como o interesse nessas IAs cresceu muito nos últimos anos, o interesse em NPUs cresceu bastante também, em colocar isso daí num laptop, num desktop, num notebook que qualquer um consiga usar. Porque basicamente se você colocar uma GPU num notebook, o notebook não vai aguentar ficar sem carregar, por exemplo, ele vai descarregar muito rápido por causa da eficiência de energia, enfim. Então o interesse em NPU cresceu. NPU tem principalmente essa vantagem, a meu ver, em consumo de energia e nessa economia. Imagino que modelo de programação também facilite do que CUDA. CUDA é mais chato de programar. CUDA é o framework da NVIDIA para você programar nas GPUs da NVIDIA. E agora é só o tempo para responder para a gente o que vai ser de tudo isso.
se as NPUs vão substituir as GPUs, o que vai ficar, se as pessoas que já usam GPUs vão continuar usando e a NPU vai ficar só para notebook, como que vai, se a NVIDIA vai fazer alguma coisa de NPU, algum SoC com NPU no meio. Enfim, só o tempo para responder. E o mais importante é que quem ganha com isso são os executivos da empresa de IA aí, né? Que Apple e NVIDIA, empresas mais valiosas do mundo. Esse mercado, o pessoal deve estar rachando de ganhar grana. E espero que um pouco desses benefícios cheguem pra gente também. Então é isso, galera. Mandem aí se curtiram esse conteúdo de baixo nível aqui, que é o que eu posso proporcionar para vocês. E não esquece de comentar e seguir aí. Valeu, um abraço. Ah, terminei. O Chaco está aqui. Chaco? Chico? 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 Meu. Vem cá. Vem cá, Chico. Hum. Ah, conheceu um Chico aqui, ó. Ele é uma beleza. Ele gosta de molhar o dedo. Ó. Ah, machuca, Chico. Tu quer ir pra mamãe, Chico? Vai lá com a mamãe. Ah!